Livro Quem tem ouvidos, ouça. Lições de Pérgamo e Tiatira em Apocalipse. Pedro Dong. Capítulo 1. Tema desta semana: a união da Igreja com o mundo. Meta de hoje: leitura das páginas 11 a 13. A Igreja em Pérgamo. Dos versículos 12 a 17 de Apocalipse 2, temos a carta à igreja em Pérgamo. Situada na província romana da Ásia Menor, a cidade de Pérgamo estava a cerca de 80 quilômetros de Esmirna. As 7 igrejas da Ásia Menor ficavam mais ou menos em um círculo no sentido horário. A palavra Pérgamo significa elevação ou fortaleza. Tem também os seguintes significados: casamento, união ou torre alta. Principal centro religioso da Ásia Menor, Pérgamo era um centro de culto ao imperador, o qual era cultuado como um deus. Ali, a perseguição contra cristãos que não sacrificavam ao imperador era muito forte, o que ocasionou muitas mortes. A parábola do grão de mostarda, vista em Mateus 13, profeticamente corresponde à igreja em Pérgamo. Na época em que essa parábola foi proferida, o grão de mostarda, até então, era a menor de todas as sementes conhecidas. Na região do Oriente Médio, um pé de mostarda podia crescer até a altura de 3 metros. Isso é interessante, pois a mostarda é uma hortaliça e não chega a ser uma árvore. As folhas das hortaliças são para alimento do homem e não deveriam ser uma árvore com galhos nos quais passarinhos se aninham. A igreja, por sua vez, tem a função de alimentar o homem, não de se tornar uma árvore onde as aves do céu fazem ninhos. Quando veio ao mundo, Jesus veio para ser alimento do homem, não para ser uma árvore. Esse é o princípio do Evangelho: apresentarmos Cristo como alimento para os homens. E a função da igreja é, ao receber Cristo como alimento, passar a viver por ele e expressá-lo. João capítulo 6, versículos do 32 ao 33 e o versículo 35. Diante disso, o que é a igreja? A multiplicação de Jesus na terra. Quando veio ao mundo, ele morreu como um grão de trigo e produziu muitos frutos. A igreja, portanto, é a multiplicação do grão de trigo. Por isso tem a função de alimentar o homem. João 12, 24. Voltando para a parábola de Mateus 13, o que seriam as aves que fizeram o ninho na mostarda que se tornou uma árvore? Para interpretar essa questão, precisamos considerar um trecho da primeira parábola. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Versículo 4. Perceba que essas aves comeram a semente que deveria ser semeada. Combinando esse versículo com o seguinte, temos: a todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Versículo 19. As aves, portanto, dizem respeito à ação do maligno de alterar a função original da igreja. Historicamente, essa deformação ocorreu na primeira parte do século IV, época em que houve a transição da etapa da igreja em Esmirna para o período da igreja em Pérgamo, quando o imperador romano Constantino uniu a igreja com o mundo, fazendo com que muitos falsos cristãos fossem introduzidos nela. Atraídos pelos favores imperiais, a igreja perdeu sua característica divina e santa. Diante disso, Satanás, por 3 séculos, por meio de severas perseguições por parte do Império Romano, tentou destruir a igreja, mas não conseguiu. Na verdade, quanto mais a igreja era perseguida, representada pela condição da igreja em Esmirna, mais crescia em número. Quando, porém, Constantino aceitou o cristianismo como religião estatal do Império Romano, que até então era pagão, percebeu-se uma mudança de tática por parte do inimigo. Desta vez, buscando infiltrar-se no seio da igreja a fim de deformar sua essência. Uma nota da versão Restauração diz: devido ao incentivo e à influência política de Constantino, multidões de incrédulos foram batizados na igreja e a igreja tornou-se monstruosamente grande. Visto que a igreja, como noiva pura, está desposada com Cristo, a sua união com o mundo é considerada fornicação espiritual.
prostituição aos olhos de Deus. Nota 1 de Apocalipse, capítulo 2, versículo 12. Um ponto relevante é que deve ser considerado nas cartas às igrejas de Apocalipse é que todas elas foram escritas ao anjo da igreja, não aos presbíteros. Apocalipse capítulo 2, versículos 1, 8, 12, 18. Capítulo 3, versículo 1, 7 e 14. Os anjos representam os mensageiros, indicando que Deus não procurava aqueles que tivessem algum título ou posição na igreja, mas quem tivesse realidade. Hoje não é diferente. Por conseguinte, não se importe com título, cargo ou posição na igreja. Preocupe-se apenas em ter realidade. Seja um mensageiro, um portador da mensagem de Deus. Nessa função, não há espaço para orgulhar-se, querer falar suas próprias palavras. O mensageiro é fiel à mensagem que recebe e não se perde em sua eloquência e capacidade, mas preocupa-se apenas em manter-se fiel à transmissão da palavra que recebeu. 2 Timóteo 2:2. Em Apocalipse lemos: tinha na mão direita 7 estrelas e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Apocalipse 1:16. Isso é muito significativo, pois aponta que na era final Deus conta com um grupo de mensageiros que são sustentados pela mão direita do Senhor e também são como estrelas que brilham. Se você é um fiel mensageiro, Deus o tem em sua mão direita e, em decorrência disso, você é uma estrela que brilha. Não se trata de posição ou cargo, de ser fiel à palavra de Deus, de ter a realidade da palavra que recebemos. Tudo isso faz com que brilhemos. Mas que venha a ser a espada que sai da boca do Senhor. É a palavra de Deus que na era do Apocalipse precisa separar o que é de Deus do que não é. O Senhor se apresenta para a igreja em Pérgamo como aquele que tem a espada afiada de 2 gumes, com vistas a lidar com a situação da igreja. Apocalipse 2:12. A espada visa uma separação. No Antigo Testamento, a diferença entre os que entraram na terra de Canaã e os que caíram no deserto e não conseguiram entrar na boa terra estava na atitude em relação à palavra de Deus, se a receberam com fé ou não. Parte do povo de Israel não conheceu os caminhos do Senhor nem a maneira como ele agia. Deus trabalha por meio de sua palavra, mesmo que alguns cristãos afirmem servir e adorar a Deus. Se houver um coração de incredulidade, cheio de dúvidas para com sua palavra, jamais terão qualquer intimidade com Deus vivo. Pelo contrário, viverão longe dele. Porém, se nos apegarmos à palavra de Deus, passaremos a relacionar-nos com ele de maneira viva e íntima e conheceremos o Deus que opera milagres. Hebreus capítulo 3, versículos do 7 ao 12.